Algo importante que a gente precisa saber antes de começar a trabalhar com Navisworks são sobre as extensões. Então, Navisworks trabalha aí com 3 tipos de extensões: o ponto .nwc, ponto .nwf e ponto .nwd. A extensão .nwc é a extensão cache que a gente fala. Então, é a extensão de inicialização rápida do Navisworks. Qualquer arquivo que for inserido, aberto no Navisworks, automaticamente ele vai transformar esse arquivo numa extensão .nwc. Porque a partir dessa extensão, ele trabalha mais rápido, né? Ele vai ter o seu processamento mais rápido. Quando a gente está trabalhando com Revit, a gente consegue pegar um arquivo Revit e exportar ele na extensão NWC diretamente do Revit, organizando, tendo uma gestão de extensões e tudo mais. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né, quando a gente estiver realmente exportando os nossos arquivos. Então, qualquer arquivo que eu adicionar no Navisworks, ele vai salvar na extensão .nwc. E por que eu falo qualquer arquivo? Porque o Navisworks, ele vai abrir diversas extensões de arquivos. A gente já vai ver isso na prática. Então, ele vai abrir extensões IFC, DWG, do SolidWorks, nuvem de pontos, e entre outras. Então, ele abre várias extensões de arquivos. Mas, toda vez que ele abrir qualquer arquivo, ele vai transformar em um arquivo NWC. E aí, depois que a gente traz para o Navisworks e a gente começa a fazer as funcionalidades dentro do Navis, como extrair quantitativos, fazer simulação construtiva, montar o arquivo federado, a gente precisará salvar esse arquivo ou na extensão NWF ou na extensão NWD. Qual que é a diferença entre as duas? A extensão NWF, o F vem de file, né, de arquivos, ou seja, ele vai estar sempre buscando os arquivos que foram adicionados dentro do Navisworks. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver aí adicionado 20 arquivos para montar o modelo federado, esse arquivo .nwf, ele é só um arquivo principal, vamos dizer assim, que vai estar buscando os diversos links. Ele vai estar sempre indo lá naquela pasta que está salvo, aquele arquivo, para buscar ele e fazer, né, a montagem só naquele arquivo. Então, ele é um arquivo leve, mas ele sempre vai precisar desses arquivos que foram linkados. Então, vai ter que estar sempre salvo no mesmo lugar. Se por um acaso você apagar, deletar ou acontecer qualquer outra coisa, você vai perder, né, esse arquivo que foi salvo dentro. Então, eu sempre falo que a extensão NWF é a nossa extensão de trabalho. A gente vai estar sempre com uma versão NWF salva, porque caso o nosso arquivo, nossos modelos sofrerem revisões, a gente vai conseguir substituir elas e automaticamente já vai substituir no nosso arquivo e a gente não vai ter perdido algumas funcionalidades ou criações de quantitativos, enfim, que a gente já tenha feito. Já a extensão NWD é a nossa extensão de envio para terceiros. A gente tem a opção de salvar o nosso arquivo, mesmo depois salvo em NWF, a gente pode salvar em NWD. O que eu quero dizer com isso? A extensão NWD, ela perde os links dos arquivos que foram inseridos, ou seja, os arquivos passam a pertencer dentro daquele arquivo do Navisworks. Assim, vai ser um arquivo mais pesado, mas eu consigo enviar para terceiros sem precisar enviar os arquivos que foram inseridos. Isso torna o nosso processo mais rápido, né? Então, por isso que a gente fala que a extensão NWD é a extensão de envio para terceiros, beleza? Mas um ponto importante. Quando a gente estiver trabalhando com sets, sem ser o search sets, mas o selection sets, que a gente salva um grupo de seleção que a gente fez de forma manual, não procurando propriedades, eu sempre recomendo a gente sempre manter salva uma extensão NWD. Porque às vezes pode acontecer do Navisworks se perder ou o nosso arquivo ir para a nuvem e aqueles sets que a gente criou, ele simplesmente não funcionar mais. Já aconteceu comigo isso na prática. Eu sempre falo, né, que quando por um acaso a gente for criar sets manuais, a gente já vai ver sobre isso,
é sempre importante manter um arquivo NWD salvo para não perder o trabalho. Então, recapitulando. NWC é a extensão cache. Qualquer arquivo que a gente for adicionar dentro do Navisworks, ele vai transformar em um arquivo NWC, que é um arquivo de inicialização rápida. O NWF, que é a extensão de trabalho, que vai estar sempre buscando os links dos arquivos adicionados, né? Então ele vai estar sempre montando aquele arquivo. E o NWD, que perde o link dos arquivos adicionados, e aí a gente consegue mandar esse arquivo para terceiros, ou para, né, enfim, sem a gente... E o NWD, que é o arquivo que a gente consegue enviar para terceiros, porque perde o link dos arquivos inseridos, mas também a gente acaba não conseguindo substituir os arquivos que foram adicionados, fazendo com que às vezes a gente tenha que começar o trabalho do zero, caso sofra alguma mudança.